Calma, que ainda não é as perguntas. Eu quero te dar as boas-vindas à nova etapa aqui do estudo bíblico do Plena Gestão, que é a sequência daquele primeiro estudo, onde a gente terminou aí a primeira lição do primeiro trimestre da CPAD, né, o estudo bíblico. Então, hoje, nós vamos iniciar a nova lição, que é este tema aí que você está vendo aí na tela, a Igreja Eleita, né, produzida pela ACPAD. Então, é sobre essa lição que nós iremos nos debruçar a partir de hoje, até aí o próximo trimestre. Então, eu espero que você venha comigo nessa empreitada aí desafiadora, que está crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Eu espero que nós possamos crescer, né, que nós possamos nos ajudar e que você também goste, assim como nós aqui do Plena Gestão gostamos de fazer, estar envolvido com esse trabalho. Eu agradeço em nome de Jesus. Então, vamos soltar as perguntas, né? Vamos começar a aula. Mas afinal de contas, como é que Paulo se identificava nas suas cartas apostólicas? E mais, em que período que ele teria escrito essa carta? E de que viveria a cidade de Éfeso? Qual era a sua principal fonte de renda? Como ela era caracterizada? E outros líderes importantes passaram por essa cidade? Você poderia citar aí alguns? E qual era o objetivo principal aí da carta escrita aos Efésios? Se essas questões lhe trazem alguma intrigação e se você ficou curioso, fica aqui com a gente que após a vinheta a gente vai conversar sobre esses assuntos. No vídeo de hoje nós vamos trazer um tema que é a carta de Paulo a Éfeso, saudações aos destinatários. Então esse é o tema da escola dominical deste próximo domingo. E para iniciar o nosso estudo, você já está acostumado aí, vamos ler agora o texto áureo, que se encontra no livro de Éfeso, capítulo 1, versículo 2. Então, leamos juntos. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Glória seja dada ao nome de Jesus. Portanto, a verdade prática que nós temos aqui na análise dessa epístola aos Éfesos é que revelar o propósito de Deus para a sua igreja, revelar o propósito eterno de Deus manifestado na pessoa de Jesus Cristo no plano da redenção para o ser humano. Então, sem demais delongas aí, eu já vou te convidar para abrir a Bíblia mais uma vez aí comigo, para que nós leiamos aí a leitura oficial, que hoje está separada em dois livros diferentes. O primeiro trecho está no livro de Éfeso, capítulo 1, versículo 1 e 2, e a segunda parte está em Atos 19, capítulo 1, versículo 7. Marca aí na tua Bíblia primeiro, eu vou te esperar um pouquinho, e aqui nós vamos começar. Então, eu vou colocar aí também na tela já para estar lhe ajudando. Eu acho que já deu tempo de você marcar isso aí. Então, leamos. Éfeso capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, capítulo 1. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e chamando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebei vós já o Espírito Santo quando credes? E eles disseram-lhes: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: Então, em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus Cristo. E impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, mais uma vez aqui, cabe acentuar que o objetivo na epístola aqui, a carta aos Efésios,
é simplesmente de mostrar, de revelar o propósito divino para a sua igreja e para cada indivíduo que ela compõe. Então, para nossas considerações aqui iniciais, nós tentamos que atentar para o primeiro tópico, mas eu vou dar uma observação aqui para você. Essa epístola em particular, ela é tida como a coroa dos escritos de Paulo, a coroa dos escritos de Paulo, e também a rainha das epístolas, porque ela trata com um caráter mais pastoral as necessidades da igreja, o que a igreja deveria e como ela deveria se portar para que cumprisse assim o plano de Deus. Então, sem demais delongas agora, nós vamos começar pelo primeiro tópico que trata da autoridade e a data. Você há de observar comigo aí, quando nós começamos a ler a leitura oficial, que ele começa dando aquela carteirada, não é? Como todo policial dá, né? Já se apresentando. Então, ele faz isso. Ele já começa dizendo que ele é apóstolo de Jesus. Já colocando assim o seu chamado divino acima do que fosse tido como simplesmente um chamado humano. Ele não foi colocado ali por nenhuma autoridade humana. O seu chamado foi pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Num episódio onde ele vai até Damasco, e eu acredito que você já tenha visto essa história. Mas como hoje o caráter é panorâmico, vamos nos centrar nos pontos da lição, que hoje, em particular, estão bem extensos. Então, Paulo, ele tinha um nome antes desse. O nome de Paulo era Saulo. Era assim que era conhecido. E ele era conhecido por esse nome porque, eu não sei se você já sabia disso, se você tinha esse detalhe aí na sua mão, mas Paulo, ele recebeu o nome de Saulo. E Saulo em homenagem a Saul, que era da mesma tribo dele, era da tribo de Benjamim. Paulo também, o Saulo, era da tribo de Benjamim. E recebeu o nome de Saulo para homenagear o primeiro rei de Israel, o rei Saul. Não está acreditando? Vamos subir aí agora o texto da Bíblia que diz isso. Abra sua Bíblia aí comigo mais uma vez, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 5. Vamos abrir juntos? Não é? Sempre bom estar manuseando aí a palavra de Deus. Filipenses, né? Capítulo 3, versículo 5. Mas é interessante que nós leamos esse texto. Leamos juntos. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Relatando aqui não somente a sua origem judaica, como também o seu procedimento quanto à sua religiosidade farisaica. Então aqui ele deixa claro que o nome dele é uma real homenagem aí ao primeiro rei de Israel, o rei Saul. Porém, naquele episódio em que o Senhor Jesus se encontra com ele e ele cai do cavalo, então o Senhor muda o nome dele de Saulo para Paulo. E Paulo significa pequeno. Concernente à assinatura, se é uma carta, né, uma epístola, e aqui um parêntese meu. Epístola é uma carta que foi direcionada a alguém. E daqui a pouco a gente vai dar um spoiler aqui também sobre o destinatário, né, para não perder aqui o costume dos spoilers. Então, já fechando o parêntese aqui, você ficou bem esclarecido sobre essa questão, que a epístola é uma carta direcionada a uma pessoa ou uma coletividade de cristãos, aqui no nosso caso, em tela, estudando a carta aos Efésios. Então, fechando o parêntese aqui, nós vamos ver agora a assinatura. E por que podemos afirmar que essa carta foi escrita por Paulo? Porque, se analisarmos as 13 cartas que também foram assinadas por ele, nós vamos perceber, além dessa indicação já no início, onde ele já se identifica e identifica o seu chamado também, então nós temos a compreensão de que essa epístola foi escrita por ele. Então, a observância também de que sempre ele se apresenta como Paulo, né? Conforme nós podemos ler aí, abra sua Bíblia novamente aí comigo, no livro de Romanos, capítulo 11, versículo 13. Livro de Romanos 11 e 13. Leamos juntos. Porque convosco falo, gentil, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei meu ministério. E por que eu frisei a lição frisa esse versículo em especial? Para mostrar que ele achava mais adequado
utilizaram esse nome uma vez que foi perseguidor, né, da fé cristã, e o próprio Jesus chamou falando Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? O texto foi bem esse. Saulo, Saulo, por que me persegues? Então veja que ele era perseguidor, era executor de quem professasse a fé em Jesus. Então, ele usando da autoridade apostólica, mostrando que a vontade de Deus para com a sua igreja e para com o povo gentil e gregos. Então, concernente à ocasião, onde é que Paulo escreveu? Qual foi a ocasião que Paulo escreveu essa carta aos Efésios? Foi porventura aí da sua terceira viagem missionária, quando ele ficou aprisionado lá em Roma, onde ele se classificou prisioneiro de Jesus, preso do Senhor e embaixador em cadeias. E na prisão, Paulo sempre escrevia e aproveitava aquele tempo, não é? Mostrando que nós, como cristãos, movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos aproveitar ocasiões em que nós estamos confinados, talvez numa situação até da qual nós estamos vivendo, impossibilitados de nos reunir. Então, nós podemos, por outros meios, estar levando aí a palavra, estar transmitindo a mensagem de Deus para o próximo, para o que necessita dessa palavra de salvação, revelação, conforto e autoridade. Então nós vemos aí que Paulo sabia tratar até das suas próprias adversidades, ele via a ocasião e o jeito que ele teria para levar a mensagem do Senhor, a mensagem de Deus para o povo. Então Paulo escreve na prisão, e não foi a única carta que Paulo escreveu na prisão. A saber, Paulo escreveu 4 cartas na prisão: a Éfeso, a Filipenses, a Colossenses e a Filemão. Então, completando esse rol, está incluso também a carta em questão aqui que nós estamos estudando, que é a carta aos Efésios. Então ele estava em prisão domiciliar há uns 2 anos. Isso aconteceu em meados do século 60 a 62 depois de Cristo. Então, essa é a data provável, a 61 a 62 depois de Cristo, que é a data que foi escrita a carta aos Efésios. E quem era o portador? Era uma pessoa chamada Tíquilo. Era o portador, conforme nós podemos ver aqui. Podemos levantar mais uma vez o texto agora, para que nós possamos ler aqui. Na própria epístola aos Efésios, na própria carta aos Efésios, nós podemos ver aqui no capítulo 6, versículo 21. Ora, para que também possais saber a meu respeito e ao que faço, Tico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor, vos informará de tudo. Então ele transmitia a epístola para os irmãos da igreja de Éfeso. Então, o próximo tópico dessa lição será abordarmos os destinatários, para quem ele escreveu, para quem Paulo teria escrito essa carta. Então nós devemos analisar primeiro como era a cidade de Éfeso. Deixa eu te falar um pouquinho da cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso ela foi fundada no ano de 1050 a.C. E ela tinha algumas características. Ela tinha um porto que fazia beira de margem com o mar Egeu. Era um destaque na Ásia Menor como centro político, econômico e religioso. A sua principal rua era pavimentada, e naquela época ter rua pavimentada não era para qualquer cidade, eram só cidades pomposas que tinham. E como se isso não bastasse, existiam colunas trabalhadas que não eram trabalhadas só de um lado, eram trabalhadas de ambos os lados, em mármore. E populacionalmente era uma metrópole, tinham 500 mil habitantes. A saber, também tínhamos aí um que chamava de um anfiteatro, onde caberiam 25 mil telespectadores ali, bem acomodados e sentados. Onde também existia um estádio, onde eles faziam as corridas, e perto do estádio também existiam as arenas, onde tinham aquelas brigas de animais selvagens e também homens com animais. E quanto à religiosidade, que era outro ponto da cidade que nós deveríamos observar. A cidade tinha um templo pagão à deusa Artemis, que é a deusa Diana, a deusa da fertilidade. E essa deusa da fertilidade, ela era a responsável, esse templo, era responsável pelo turismo da cidade, onde muitas pessoas ali da circunvizinhança da Ásia
vinham visitar a cidade em prol daquele templo. E a economia era basicamente muito movimentada acerca do templo. Até que as moedas tinham um termo, uma propaganda, com o nome de Neóculos, chamado guardião do templo. E foi por isso que quando Paulo foi falar acerca da idolatria, deixou um povo um tanto quanto alarmado, porque se Paulo estava atingindo a idolatria, então não poderia adorar o templo, que ia afetar a economia. Por isso que perturbou muito os irmãos que assim ouviram. E o que foi que Paulo fez em Éfeso? Paulo evangelizou a Éfeso por volta de 3 anos. E você viu que no começo da nossa leitura aqui, o que é que Paulo fez? Paulo encontrou 12 homens aí, como começou aquele diálogo. Se eles já eram batizados no Espírito Santo, e os homens disseram, nem sabemos sequer que existe o Espírito Santo. Então Paulo levou ao conhecimento e conduziu eles a receberem da parte de Deus o Espírito Santo. Então, Paulo também evangelizou os judeus, né, dentro das sinagogas durante 3 meses, mas com resistência aí de alguns, conforme nós podemos analisar no capítulo 19, versículo 8 do livro de Atos. Alguns judeus resistiram, e isso fez com que Paulo direcionasse agora aos gentios, alugando aí um galpão na escola de Tirano, conforme está descrito aí. Podemos ler também Atos 19, capítulo 9. Vamos ler comigo, abra sua Bíblia, né? Não deixe ela fechada, nós vamos abrir a Bíblia. No livro de Atos, capítulo 19, versículo 9. Mas endureceu-se alguns, não obedecendo e falando mal do caminho perante a multidão, afastou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de certo tirano. Então, conforme nós acabamos de ler, por resistência de alguns judeus, ele começou a pregar para os gentios. E de forma muito poderosa, Deus usava a Paulo e fazia com que a igreja crescesse. E ao envolvimento, a ação de Deus por meio do seu Espírito Santo era tão forte com Paulo, que muitas das vezes o próprio avental e os lenços de Paulo foram usados para curar e para expulsar demônios. Mas outros líderes também apareceram em Éfeso. Apolo, né, que foi direcionado também por Priscila e Áquila, Timóteo, para pastorear, né, para ser pastor na igreja de Éfeso, segundo a sua própria, a 1 de Timóteo, capítulo 1, versículo 3, nós podemos observar que ele foi incumbido de ser o pastor ali da igreja de Éfeso. E segundo o Cirineu, o bispo grego, o apóstolo João também liderou a igreja de Éfeso. Então você tem aí Apolo, você tem aí o Áquila e a Priscila, tem o Timóteo e o João. As pessoas que também foram líderes, que tiveram um envolvimento na obra da igreja em Éfeso. E a saudação? A saudação ela foi breve. Essa foi a saudação mais breve das 13 cartas que Paulo escreveu, porque ela foi dirigida aos santos e fiéis que foram consagrados e separados para ser propriedade exclusiva de Deus. Então ele cumprimenta chamando aquele termo, né, graça e paz, nos remetendo que graça é o favor imerecido da parte de Deus por nós ainda sermos pecadores e o Senhor ter ofertado o seu perdão. Então os destinatários foram os cristãos e principalmente os gentios. Esses foram, como toda carta tem um destinatário, o destinatário foi a comunidade gentílica principalmente. Então, no próximo tópico, qual era o propósito da mensagem? Porque a carta tem um emitente, né? Paulo escreveu a carta, tem o destinatário e agora o propósito. Com que interesse Paulo teria feito isso? Inicialmente sem propósito nenhum. Mas existe aqui algumas coisas, algumas situações que ele dá ênfase quando ele escreve a carta aos Efésios. E quais são esses? Primeiro aí a situação de novos convertidos, que vinham de certas regiões helênicos aí, onde se praticava a magia e coisas de ocultismo e mistério. Onde Paulo orienta aí e demonstra, relata, onde Paulo traz ao conhecimento deles que Cristo está no controle do universo. Outra situação também que Paulo dá ênfase aqui nessa epístola é a questão das coisas passadas e imoralidades e bebedeiras, onde ele nos
nos remete à obrigação, o compromisso da nova criatura em seguir um novo estilo de vida em Jesus Cristo, conforme nós podemos compreender do capítulo 2, versículo 1 até o 10. E outra preocupação que Paulo tinha era a concernente à unificação e paz dessas duas comunidades tão diferentes, né? Os judeus e os gentios. Então, ele tinha essa preocupação de harmonizar e trazer ao conhecimento de que o plano da redenção de Deus por meio de Cristo nosso Senhor seria para unir, e essa redenção seria de cunho universal e não somente para os judeus, conforme nós podemos aí observar no capítulo 2, versículo 11 ao 18. Por isso que, tratando dessas questões abrangentes, ela também é considerada a epístola aos Efésios de tratado teológico, porque ele traz as orientações pastorais acerca de temas que incluem a igreja como corpo de Cristo. A mensagem, ela segue basicamente esses dois temas globais, esses temas centrais que existem desdobramentos, mas os principais são Jesus como a cabeça da igreja, conforme nós podemos observar aí no capítulo 1, versículo 22, e a temática da igreja como o corpo de Cristo, conforme o capítulo 1, versículo 23. Então esse é o propósito da mensagem. Então, chegando aqui no nosso ápice, é relutante, é salutar, nós trazemos aqui a observação de que a função do Espírito Santo, né, também, aqui, se nós observarmos com cuidado, no texto da leitura oficial, nós vamos ver também que, além desse propósito de revelar o que é que a igreja, como é que a igreja deveria proceder, né, de mostrar tudo o que Deus fez e como a igreja deveria proceder, nós temos que ver que na entrelinha existe a ação inegável do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele age primeiro também como promessa. O Espírito Santo é uma promessa do Senhor Jesus para conosco, conforme nós podemos ler no capítulo 1, versículo 13. E Jesus também prometeu batizar com ou no Espírito Santo. Não é? O Espírito Santo também, com a sua relevância dentro do plano da redenção, ele também marca um selo e propriedade. É através do Espírito Santo que nós estamos selados e somos propriedades do Senhor. E aqui eu quero também deixar um parêntese. Existem doutrinas, existem questões que dizem que o revestimento de poder, né, a maior revelação, o batismo com o Espírito Santo, lembrando que o Espírito Santo também possui outros dons, como Paulo também em outras cartas já relatou. Uns têm o dom de profecia, outros têm o dom de revelação, e o Espírito Santo ele age de muitas formas, e o vento sopra onde quer. Então, é necessário também que nós tenhamos isso muito claro na nossa mente, que existem mais dons, não só o dom de língua. O dom de língua também é dom, mas existem outros dons do Espírito Santo, onde Deus manifesta essa parte espiritual no ser humano. Também ele mostra que é a primeira parte da herança, não é? Onde Cristo nos prometeu que nos enviaria um Consolador, que não nos deixaríamos só. Isso é até um spoiler também, porque o Espírito Santo é a presença de Deus no meio de nós, no meio da igreja. É o Espírito Santo que faz com que nós sejamos povo de Deus e igreja de Deus na terra. Portanto, além de tudo isso, é o Espírito de Deus que dá sabedoria, principalmente para entender, né, para manejar a palavra de Deus, para melhor compreensão, coisas que estão ocultas aqui ao olho humano, ao olho carnal, e são reveladas através do Espírito Santo de Deus, que se comunica diretamente com a tua parte espiritual, conforme a gente aprendeu na lição do semestre passado. E você pode dizer para mim que você não tem teologia, você não tem nenhum curso teológico, nenhuma preparação, mas é o Espírito de Deus que vai te capacitar, que vai te orientar no meio acerca do manejo, acerca de se aprofundar, acerca da tua intimidade, que é o Espírito Santo de Deus que vai te oferecer tudo isso. Então, sem o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus no meio de nós, Deus não habitaria na igreja. Então Deus está na igreja também, ele se faz presente na igreja por meio do seu Espírito Santo. É também função do Espírito Santo, veja que não são poucas, revelar os mistérios de Cristo para nós. Então toda a comunicação da parte do Senhor é feita através do Espírito Santo. E quando nós nos sentimos fracos, quando nós nos sentimos despreparados, quando as nossas forças parecem que vão acabar, está aí o Espírito Santo para nos fortalecer
no nosso íntimo, segundo nós podemos ler aí no capítulo 3, versículo 16 da carta aos Efésios. Amados, e essa foi a nossa breve síntese, né, nosso resumo acerca dessa aula da escola dominical. Eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha entendido, que tenha sido edificante para a sua vida, tanto quanto foi para nós fazermos. E não esquece, aqui abaixo na descrição do vídeo, você vai encontrar o nosso quiz, onde você pode aí estar testando o seu conhecimento acerca deste tema. Eu desejo a você uma ótima semana, uma semana abençoada, que Deus estenda as suas misericórdias sobre cada um de nós e esteja sempre conosco, fazendo da sua vontade, que é sempre melhor do que a nossa. Que Ele nos ajude essa semana e sempre, né? Fiquem na paz e até a próxima sexta-feira com mais um estudo, em nome de Jesus.